Olá, queridos, não estou com a Márcia hoje aqui. Olha, vai ser um programa muito especial, porque nós vamos falar sobre a mãe, né? Amanhã é o Dia das Mães. E, na realidade, eu tenho falado muito sobre isso, que todos os dias são dias das mães, dias das mulheres, não é verdade? E hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais, duas mães muito especiais. É a pastora Yara e a irmã Kátia, que ela é membro aqui do Projeto Vida Nova de Irajá. E nós, no ano passado, começamos a fazer um programa muito legal, né? Um trabalho muito legal com as mães que têm orado pelos seus filhos, né? Com problemas assim imensos. E nos dias em que nós vivemos, né, os nossos filhos estão sendo muito bombardeados, muito atacados pela mídia, né, pelas redes sociais, influências de amizades. Né? E nós começamos esse trabalho porque nós estávamos vendo a necessidade das mães e tem sido muito bacana a presença de Deus, né? Estamos nos reunindo aos domingos ali, depois da escola dominical, e o número tem crescido, né, de mulheres. E a presença de Deus é muito forte. Né? Eu queria que a Yara falasse um pouquinho sobre esse trabalho e depois a Kátia, ela vai falar um testemunho que já tem tido um resultado muito eficaz nessas orações. E aí, Yara? É um trabalho, assim, eu vejo como vem do coração de Deus. É verdade. Para as mães aqui do Projeto Vida Nova. E eu louvo até a Deus pela vida do apóstolo e pela sua vida, que ter liberado, ter ser sensível à voz do Espírito Santo, ter liberado esse trabalho, porque são mães que estavam quietinhas, sofrendo, né? Quietinhas, sem poder ter uma parceira de oração para orar junto com elas. E quando foi divulgado esse trabalho, foi a alegria total delas poderem estar reunidas, poderem contar com uma palavra que a senhora sempre vem, com uma palavra de incentivo, de fé, de perseverança. E elas têm se alegrado, elas têm se motivado. A cada dia que eu encontro com uma, né, ela fala assim, me abraça, fala assim, poxa, agradeço a pastora Márcia, porque esse trabalho me tem revigorado as minhas forças, a minha vontade de orar pelo meu filho, que está nas drogas, que está na prostituição, filho rebelde, tem muitos filhos rebeldes. Então isso tem sido um renovo para elas. Amém. A cada domingo que nós nos reunimos, nós fazemos atos proféticos, nós profetizamos sobre a vida delas, sobre a vida dos filhos, da família, algo de Deus. E deixamos claro que os filhos são herança de Deus, então elas não podem abrir mão da herança de Deus. É verdade. É assim como a senhora fala, nossos filhos não foi feito para calamidade, sim, para a glória de Deus. Então é uma herança que a gente tem que cuidar com muito carinho. Verdade. E a Kátia, ela vai dar um testemunho, né, sobre a sua filha, que nós estamos orando, não só ela, mas as mães que estão com esse problema, porque elas agora estão com respaldo, né, com pastores. Isso é muito importante. E a gente chora com elas, é uma presença de Deus. O domingo que eu posso estar, eu tô lá junto e chorando, né, e agonizando, né, pelos filhos, porque começa dentro de casa, né, com o exemplo dos pais. E muitas vezes os filhos, né, os jovens, não têm esse exemplo. Né, e também se metem em muitas rebeldias por influências na escola, no trabalho e tal. E são esses dias que a gente está vivendo. E aí, Kátia? Bom, o que eu tenho a falar sobre esse trabalho é que tem sido muito importante na minha vida, e eu creio que na vida também das outras mães. Porque a gente ali compartilha, né, umas com as outras o que está acontecendo, a gente ora uma pelas outras. E eu já tenho visto o fruto dessas orações. Né? Eu creio que Deus não rejeita nenhuma oração de uma mãe, muito menos uma lágrima que a gente derrama. Né? E há cerca de 3 anos atrás, a minha filha decidiu não frequentar mais a igreja e viver a vida dela. Então, para mim, foi um baque muito grande, né? Foi muito difícil.
e eu chorava muito, e muito triste, preocupada, porque a gente teme o que pode vir a acontecer. E orientava, e nada resolvia, e ali Satanás entrou trazendo uma inimizade. Um relacionamento que sempre foi muito bom, ela passou quase a não falar mais comigo, pensou até em sair de casa, e o meu temor foi cada vez aumentando mais. E ali eu orando, eu buscando, jejum, oração, um monte, e aí surgiu o grupo das mães, e a gente ali orando, e eu posso dizer para a honra e glória do Senhor, que o Senhor restaurou esse relacionamento. Glória a Deus. Ela ainda não está na presença do Senhor, mas eu creio que falta pouco, né? Vou continuar orando, e eu sei que o que Deus vai estar preparando é muito maior do que eu posso imaginar. O que a gente tem visto é que muitas mães têm desistido dos seus filhos. Não pode. Né? E é uma herança que Deus deu pra gente, né? Que são bênçãos, são flechas que a gente está preparando essas flechas para elas acertarem o alvo que Deus tem para elas. Então é muito delicado isso, é muito complicado também, e a gente não pode desistir, né, dos filhos. E você está perseverando, é isso, já começou o relacionamento. Muito, hoje a gente tem um relacionamento de uma amizade mesmo, de cumplicidade, de verdade, né? E ela diz mesmo, mãe, você é 10, você é a melhor. Né? E eu inclusive compartilhei com ela que eu estaria aqui hoje, falei com a pastora Yara, que eu me sentiria mais à vontade em falar, mas ela sabendo, e ela riu e falou assim, tá bom, mãe. Né? E hoje eu ouço, como eu estava compartilhando, né, com a pastora, ela dizer, mãe, você é uma mulher de Deus. Então a pastora está falando algo que é muito importante, porque nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Ser exemplo. A gente falar daquilo que a gente vive, né? A gente falar de um Deus fiel, mas a gente experimentar esse Deus fiel. É verdade. Né? Então, porque gente... assim, são fases também que os filhos passam. E tem que ter paciência. Tem que ter muita. Não pode amaldiçoar, tem que abençoar com palavras Exatamente. de bênçãos, né? Profetizar sobre a vida deles, né? Orar enquanto eles estiverem dormindo. Eu fazia isso com a Tati, né? Quando era adolescente. Adolescência, então, na adolescência é uma fase abençoada, né? Que a gente tem que ter paciência. Falam que são aborrecentes, não é aborrecente, são adolescentes, né? Passando uma fase que é meio complicada, ainda mais nesse mundo, né, que a gente está vivendo, né, Kátia? Muitos atrativos, né? Muitos atrativos. Muitos atrativos. Então chega uma hora que o jovem, né, minha filha quando tomou essa decisão, ela tinha 19 anos. Né? Então ela tomou essa decisão, eu como mãe já não podia impedir. Então, o que eu acho, assim, a gente enquanto mãe, a gente tem momentos que está no nosso governo. Né? A gente precisa fazer aquilo que é de nossa obrigação. Deus não vai fazer. Não. Nossa autoridade enquanto mãe, a gente tem que impor dentro do nosso lar. Mas o que cabe à mudança, né, a encontro com Deus, experiência, isso é o Espírito Santo que vai levar. Isso. Então, enquanto mãe, a gente não pode desistir, orar, botar a mão. Às vezes eu oro e ela acorda assim, mãe, tu está me orando? Falei, volta a dormir que eu estou te orando. Então, isso é muito importante, a gente orar, falar palavras de bênção. Cabe a nós, pais, ensinarmos os princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus, né, para que eles tenham um caráter de Deus. Não é internet, não é televisão, né? Não são os apresentadores que vão educá-los, não. Olha, o papo está muito bacana, hein? Você, mãe, nos aguarde aí, que daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, queridos, estamos de volta aqui no Tô com a Márcia, falando de um assunto muito legal, mães, né? E amanhã é o nosso dia, né? Que bênção ser uma mãe e que possamos saber educar os nossos filhos, né? Estamos fazendo aqui um trabalho muito bacana aqui no Projeto Vida Nova de Irajá. As mães que estão orando pelos seus filhos, que estão com uma série, dezenas de problemas, né? São problemas assim imensuráveis, né? Que eu vejo o clamor, eu vejo o choro daquelas mães quando a gente está orando, né, Yara? Assim, as mães agonizadas, né? E muitas vezes meio que desesperadas, mas aí a gente vem, Deus vem com uma palavra, com um consolo, né? E nós temos que descansar e confiar, não é verdade, Kátia? Esse é o grande segredo, né? Aprender a descansar. Porque muitas das vezes a gente diz assim, eu coloquei no altar do Senhor, mas a gente vai lá e pega de volta.
né? Começa a se preocupar de novo, começa a querer dar o jeitinho da gente, né? Falar quando não tem que falar. Tem hora para calar. Né? Isso é importante falar. Isso. Então a gente precisa às vezes se calar, deixar Deus agir. Né? Se a gente entregou verdadeiramente, descansar. E com esse descanso vem a paz, né, pastora? Verdade. Porque a gente está ali tranquilo, a gente sabe que Deus está fazendo. Verdade, que Deus está cuidando. Né? A gente precisa ficar chorando, não precisa mais ficar naquele desespero, porque Deus está cuidando, Deus está livrando. E eu tenho testemunhos até de livramento, que minha filha trabalha perto de uma favela, ali em Lunis, né? Que ela é da Marinha. E aí, ali muito tiroteio, né? Então, teve um dia que ela saiu e me ligaram, tá tendo tiroteio no Marcílio, tal. Aí eu liguei para ela, falei, mãe, eu já estou no ônibus. Aí no dia seguinte, uma menina que foi lá se consultar, levou um tiro, morreu, estava grávida, morreu ela e a criança. Então você vê o livramento que Deus dá. Oração de mãe é algo especial, né, pastor? É especial. Eu digo que assim, tem algo celestial, porque a oração da mãe mexe com o coração de Deus. É verdade. O nosso apóstolo Ezequiel, ele sempre fala que o amor de mãe é comparado com o amor de Deus, né? E é mesmo, porque a gente dá até a vida para os nossos filhos. Né? A gente não consegue nem explicar, às vezes, que sentimento é esse tão forte, né? É muito forte, muito forte. E a gente tem que dar afeto, amor, carinho, tem que dar limite, correção também. Certeza. Né? Correção dentro da Bíblia, porque às vezes é necessário uma correção para que depois eles venham ter um caráter, né? Um caráter de Deus. E é necessário. É a correção com equilíbrio. Né? Não espancando, deixando o filho, a filha machucada numa situação deplorável. Né? Então a gente tem limite e Deus nos dá, né, esse equilíbrio. Sabedoria, né? Essa sabedoria de lidar com os filhos, de falar na hora certa, de lidar com eles, na hora de ensinar. Porque tem horas que nós só temos que orar. Às vezes por muito falar e vai provocar uma ira. E a gente porque já está vulnerável à rebeldia. Verdade. E quanto mais falar, provoca mais a ira e a separação, né? Acaba criando uma separação. Mas eu creio na palavra que Deus fala assim que os nossos filhos não são para calamidade, são para a bênção. Né? Por isso nós consagramos ali no altar. Né? É importante você consagrar o seu filho no altar, né, de Deus, né? E não tem retorno. Não tem volta. Né? E ensinar também o caminho que ele deve seguir. Né? Porque quando eles se deparam numa situação difícil, eles lembram lá da palavra de Deus que foi ensinada. Ou então daquilo que a mãe ensinou, que a mãe um dia ensinou ele. E em Deuteronômio fala que a gente tem que inculcar a palavra de Deus, ou deitada, sentada, de pé, da porta, né, nos umbrais. Então, olha, a Bíblia, ela ensina todas as coisas. Inclusive, a palavra de Deus diz, né, que ele corrige aquele que ele ama. Corrige então, nós precisamos corrigir. Às vezes, a mãe se sente assim, impedida, não vou corrigir, não vou dizer não, porque eu vou entristecer. Não, a gente precisa dizer não, sim, nos momentos que tem que ouvir um não. O limite é fundamental. A falta de limite é a falta de amor. É verdade. Quem ama, dá limite. É verdade. Né? É verdade. Tem uma palavra em Isaías que fala, pode uma mãe esquecer, né, do filho que ama. Infelizmente também a gente tem vivido dias assim que a mãe não está nem aí para os filhos. É verdade. Né? Mães que jogam os seus filhos no rio. Muito triste isso. Né? É muito triste. No lixo, jogam no lixo. Né? A gente tem visto isso, mas Deus jamais esquece. É verdade. Né? Porque Ele tem o seu nome gravado nas palmas dele. Então, a gente está vivendo dias também assim, que a mãe não está nem aí, deixa o filho... Né? E a gente tem, geral, né? A gente tem visto menores agora assaltando, matando, esfaqueando. Né? Porque a mãe, o pai não estão nem aí. Não tem princípios. Não tem princípios. Né? E nós estamos nos levantando para que esses princípios, né, cheguem ao coração deles também, dos pais. Verdade. Né? Muitas crianças também são problemáticas devido também ao relacionamento do pai com a mãe. Porque educar dá trabalho. Né? Justamente, eu sempre falei isso, que educação é muito difícil. Né? E educar bem é mais difícil ainda. É verdade. Né? Mas assim, a linha que a gente dá para você,
A orientação que a gente dá para você é que você nunca desista do seu filho. Esteja sempre orando por ele, né? Ministrando a palavra. Guerreando mesmo com as armas espirituais, né? Indo com as armas espirituais. E declarando as bênçãos. Declarando, profetizando. Meu filho vai ser um homem de caráter. Né, vai ser um funcionário, né, com excelência, vai ser um pastor, vai ser um médico, vai ser um grande político. Né? E muitas vezes o que a gente ouve é que as mães têm amaldiçoado. Que é a poder nas nossas palavras. Então, quando há poder nas palavras. Isso pode levantar alguém ou derrubar, né? Ou derrubar. E às vezes uma palavra dessa lançada com o filho, você destrói a vida daquele filho. Os filhos já crescem, eu sou burro, eu sou incapaz. Você não vai conseguir nada. Meu filho é um endiabrado. Para com essas palavras. Profetize bênção. Né? Por mais que eles, né, sejam rebeldes, mas você tem que profetizar a bênção. Como eu vi esse final de semana, mal criado. A maioria das mães falam isso. Você é muito mal criado. Mal criado é filho do diabo. E as mães falam e não sabem nem o que está falando, né? Não sabem. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Esse menino é danado, esse menino é um moleque. E expressões. A Bíblia, ela é específica nisso, né? Há poder nas nossas palavras. Porque eles vão crescendo carregando aquilo. Vai carregando isso no sentimento deles. Foi uma palavra que escutaram. E de repente vão casar e vão transferir tudo aquilo que eles escutaram da mãe e do pai. Isso. Sobre os próprios influencia no casamento, justamente. No relacionamento. Justamente. Né? E aqui a gente, né, está ensinando isso para você, querida mãe. E eu, junto com a pastora Yara, junto com a Kátia, nós desejamos um feliz Dia das Mães para você. Você, mãe, que está passando um problema muito sério, né, uma situação muito caótica com seu filho, a nossa esperança é o Senhor Jesus. Amém. Ore pelo seu filho, que ainda há esperança. A nossa esperança nunca morreu, porque o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. E Ele está aqui e Ele quer entrar no seu coração, na sua família, no seu filho. Então, feliz Dia das Mães. Amém. Né? Que Deus te abençoe muitíssimo.